Você tá a fim de se tornar uma pessoa mais persuasiva, aquela pessoa que convence todo mundo de tudo que você tá pensando? Então se liga porque tá começando agora o Layoutcast número 6 e hoje, bebê, você vai aprender todos os truques para convencer todo mundo do seu projeto, de que você é aquela pessoa essencial e o teu projeto é o melhor de todos. O papo é meio brabo hoje aqui, né? Um negócio tipo o quê? Persuasão, convencimento. Como é que vai ser? Tudo jóia? Tudo bom, Júlia? Eu tô meio cismado aqui, tô do lado de duas mulheres, né? A gente tá aqui, Girls Power. Total. E aí eu vou aprender com vocês, eu acho que é isso. Não, eu acho que não. Eu acho que você... As mulheres são férias em persuasão, né? As mulheres fazem com que os homens façam as coisas. Mas por que você acha isso? Vamos começar logo aqui. Por que as mulheres são mais férias na persuasão que os homens? Na tua opinião? Elas misturam o senso de urgência com terror, com... terror psicológico? Terror psicológico. Sabem motivar, né? Eu vejo isso, as mulheres sabem motivar bem os homens e os homens não sabem motivar tão bem as mulheres. Então peraí, para bater um papo com a gente, se aprofundar nesse assunto hoje aqui no nosso Layoutcast, a gente tá com a jornalista Eduarda Aguiar, que é a pessoa que pelo menos ela convenceu a gente de que ela é fera em persuasão. Oi, Duda, tudo bom? Meu amor? Menina, como é isso? Você acha que realmente nós, mulheres, somos mais persuasivas assim que os homens? Eu acredito que quando a gente vivencia alguma coisa, se tem experiência de alguma coisa, pode ser tanto homem quanto mulher. Não tem eu isso, também não. Acho, eu né? acho que quando a pessoa estuda para isso, a pessoa se foca nisso, a pessoa tem a experiência, tem a vivência, tanto homem quanto a mulher pode ser. Mas é porque os homens acham que a gente é mais persuasiva pelo nosso charme, né? Então... então eles misturam Pois persuasão e sedução, exatamente. Diego, é isso? Bem capaz, né? Ou as mulheres namoram mais que os homens mesmo e... Ai, meu Deus. Já estão mais treinadas aí. Acho que foi o que Duda falou. Não, eu acho que é mais uma questão de confiança, né? Exato, Não, com eu acho que certeza. quando a mulher... Eu acho que a mulher, ela naturalmente... Não sei, gente, eu vou puxar a sardinha pro nosso lado. Eu acho que a gente naturalmente tem uma inteligência emocional mais desenvolvida mesmo. E aí eu acho que a gente consegue, de repente, focar em muitas coisas ao mesmo tempo. E eu acho que o processo de persuasão passa muito por isso aí, porque a gente tem que analisar várias coisas que estão acontecendo no ambiente, na pessoa com quem a gente está falando, no projeto, no que a gente quer colocar. E talvez a mulher, de fato, tenha um pouco mais de facilidade de fazer uma análise desse quadro inteiro. E os homens, de repente, vão num ponto mais assim. Mas eu não queria que esse papo de hoje aqui desse layout fosse homens e mulheres. Isso tá muito amor e Sim, no sexo, geral. né? A gente Não tá. um programa Não tá. da Fernanda. Não tô afim disso não. Até porque o papo é geral, é pra todo mundo e é pra falar sobre como convencer. Ó, vocês me desculpem, mas não quero saber de testemunho de Jeová não, viu? Dá licença. Pera. A gente não é testemunha de Jeová, a gente é testemunha de Rinodê. Como é que é? Isso, a gente é testemunha de Rinodê. A nossa missão é mostrar para o mundo o poder do nosso Senhor Rinodê, o que ele fez na nossa vida e conseguir mais testemunhas. Sobre como falar, por que esse projeto é tão bacana? Por que você deve me contratar, Duda, e não contratar o cara que também está concorrendo a essa vaga? Por que você deve me ouvir com mais atenção no que eu estou te falando e no que eu estou te oferecendo, no produto, no serviço, no projeto, na obra, e não aquela pessoa? Então, o que é que você pode pontuar para a gente que é o fator diferencial para uma pessoa ser mais persuasiva que outra? Então, como você mesma falou no começo, parte muito da confiança da pessoa, certo? Quando a gente tem confiança em qualquer coisa na nossa vida, a gente consegue transpassar ela muito melhor, não é verdade? É verdade. Então, quando a gente está sabendo perfeitamente sobre o nosso projeto, sobre uma ideia que a gente quer vender, ou sobre qualquer coisa, porque persuasão não só parte do trabalho que a gente quer vender, de um produto que a gente quer vender para o nosso cliente, certo? Então, quando a gente tem confiança e sabe o que a gente vai vender, a gente consegue muito melhor obter o resultado positivo. Então, quando a gente tem confiança, a gente conhece o nosso produto, Sim, isso aí é um 100%, diferencial. a gente vai conseguir muito melhor. E até porque, quando a gente está apresentando alguma coisa, né, Diego? Tipo, alguém está te oferecendo alguma coisa, está te oferecendo um trabalho, está te oferecendo um projeto, está querendo que você compre a ideia dele.
Não necessariamente a pessoa chega com um negócio pronto que é exatamente aquilo que você imaginou para você. Então, você, eventualmente, pode ter pontos negativos a ressaltar e pode ter, tipo, críticas mesmo a fazer aquilo que está recebendo. E aí a pessoa tem que estar segura do projeto e do que está falando, né? Para poder te rebater à altura, né? E eu acredito que na hora de você comprar uma ideia de uma pessoa, você compra muito mais a pessoa do que propriamente a ideia em si. Às vezes a ideia não é nem tão boa, ou obviamente, como tu falou, você sabe que aquilo ali ainda vai ser maturado, aquilo ali ainda está em estágio embrionário, mas pela forma como a pessoa se posiciona, como ela fala... É a confiança na pessoa. Exato, o brilho nos olhos dela que você faz, velho, essa pessoa realmente merece, essa pessoa realmente tem alguma coisa diferente que os outros não tinham. Putz, mas esse brilho no olho aí não é só uma questão de expertise, não. Vai muito da questão de tesão também, né, claro, minha gente? Com certeza. Porque a pessoa, para vender seu projeto, não tem que só ter conhecimento do projeto. A pessoa tem que gostar do que está vendendo, não é verdade? Porque como é que eu vou vender um projeto, digamos, Diego quer vender uma aula da layout. E aí ele acha horrível aquela aula, e como é que ele vai passar para uma pessoa a necessidade, o benefício daquele projeto na vida da pessoa, se ele mesmo não acha interessante, entendeu? Então, a pessoa tem que achar que aquele projeto vale sim a pena, é muito legal para vender. Sangue nos olhos. Quem foi que falou de sangue nos olhos? Foi André ou foi Acho que foi Gabriel? Pelo menos parece um Gabriel. Não foi? Que foi um dos nossos convidados aqui em layouts passados. Gente, vocês escutem todos, viu? Porque tá tudo maravilhoso. E aí falaram realmente disso, porque faz toda a diferença. Quando a gente recebe uma pessoa que vem falar de alguma coisa pra gente, ou vem tentar convencer a gente com aquele tesão, aquele sangue no olho mesmo, é aquela pessoa que tá mais no blasé, no beabá, tá mais no básico, entendeu? Tá reto, quadradão. Uma pessoa que pensa mais fora da caixa e tem uma atitude mais positiva, de repente a gente acaba comprando, como o Diego mesmo falou, a pessoa, né, isso, velho? E eu acho que a galera às vezes fica pensando assim, tipo, eu não nasci com isso, ou tipo, eu não tenho esse brilho nos olhos, eu não tenho sangue nos olhos, eu não nasci com esse dom. Mas o que eu queria passar pra galera, o que eu acho que a gente tem que ressaltar, é que isso não nasce com a pessoa. De forma alguma. Isso é algo que você vai treinando, isso é algo que você vai construindo, isso é algo que vai maturando dentro de você, né? É até feito um relacionamento. Você começa a namorar com uma pessoa, você ainda não sabe se é aquela pessoa. Com o tempo você vai ganhando corpo e vai criando mais relacionamento. Isso, vai conhecendo os defeitos da pessoa e do seu projeto, do teu discurso, isso. E aí você até vai você ter uma convicção de tomar uma atitude maior, que seria noivar, casar e por aí vai. Sim. Mesma coisa, eu acredito que é com o seu projeto, com alguma proposta que sua. Diego hoje tá super assim, romântico, né? Falando de relacionamentos e tal, homens e mulheres, casamento. Não, tudo bem, segue aí o baile, que tá bom o negócio aqui. Então, eu acredito muito nisso, que você tem que treinar mesmo, você tem que treinar exaustivamente até você notar que tá ficando bom. Vamos lá, Brock. Levante o joelho, só as mãos e os pés no chão. Vamos lá. Eu noto que a galera é muito comum assim. Vamos supor, você vai apresentar sua monografia na faculdade. Sim. Você treina muito, você fala com seu pai, com sua mãe, com seu cachorro, a galera fica com raiva, e você fica treinando, porque sabe que vai ser algo importante. Até naquele momento que você chega e arrebenta, né? Isso, E normalmente você não conhece gente que reprovou monografia, porque as pessoas levam a sério Se dedicam né? demais. Exato. Sendo que quando é pra vender o projeto dela, ou quando é pra ir na entrevista do estágio, ou quando é pra ir na entrevista do emprego, ninguém não treina nada. A pessoa chega, vai, se não gostar de mim, não gostou. O que deveria ser diferente, na verdade. Isso. E quais são as dicas, Duda? Porque, assim, os entrevistadores, quando eles veem que aquela pessoa estudou a empresa, se preparou para fazer aquela entrevista de estágio, eles dão muito mais valor do que aquela pessoa que chega lá e vai de cara. E uma coisa que eu tava percebendo, que Diego tava dizendo, que eu lembrei, que esse negócio, a pessoa vai dizer, não, mas eu sou tímido, eu não tenho esse jeito de ser persuasivo, eu não consigo. Nada disso, entendeu? Não tem nada disso. A pessoa não é porque é tímida ou extrovertida que não vai conseguir ser persuasivo, na verdade. Persuasão é treino. É treino. E como entendeu? treinar? Como treinar, Então, Duda? eu acho assim, que é o que eu já tinha dito, que a pessoa tem que ter noção total do seu projeto, ou da sua ideia, ou que seja lá o que for, Tem que ela ser vai vender. expert no que ela tá querendo vender, né? Se ela quer vender, ela tem que ser o melhor, certo? E assim, se preparar, obviamente. Eu acho esse negócio de decoreba péssimo, porque quando você decora, você na hora dá um branco, não consegue. Então, entender é a melhor parte. Sentir mesmo o que é que você tá fazendo ali, né? E outra coisa, se preparar porque as pessoas são diferentes.
certo? Então, a maioria das pessoas não pensam da mesma forma. Então, você tem que estar preparado para chegar e ouvir. Sim, mas por que essa tua ideia é tão interessante assim? Por que você quer me vender essa ideia? As pessoas têm que estar preparadas a escutar um não. Isso. Porque com 1000 não... Ou uma crítica no meio da melhor parte do seu projeto. A pessoa, o interlocutor, de repente te joga um balde de água fria e você ali se perde totalmente. Como é que você se... Exatamente. Você tem que se recompor, Isso. não é verdade? Então você tem que estar preparado para escutar as críticas. E você vai dizer... Porque realmente esse projeto vale a pena ser comprado. Eu acho que tem alguns pontos também do seguinte sentido de a pessoa precisa se sentir que vai arrebentar antes de começar. E como é que ela sente isso, Diego? Então, eu tenho técnicas minhas que eu acho que eu não vim cá. Não, mas compartilha, que eu também tenho algumas minhas aqui que eu acho que vale a pena a gente compartilhar. Vamos supor, quando me chamam pra dar uma palestra, coisa assim, eu já me imagino antes de estar lá que vai ser massa, que vai ser muito bom, me projeto lá. Isso. Eu nem sei ainda qual vai ser meu texto, não sei nem o que eu vou falar. Isso não é minha preocupação. Sim. A minha preocupação primeiro é me sentir bem, me projetando lá pra quando eu estiver lá ser um negócio mais tranquilo. Então eu fico pensando como é que vai ser o local. Por isso que normalmente as pessoas gostam de ir no local antes do evento. Então, sei lá. Pra ter uma noção de tudo. Isso, eu vou palestrar no local. Eu não vou chegar lá pela primeira vez, vou lá, subo. Não, deixa eu ir antes, deixa eu olhar, deixa eu conhecer. Deixa eu me ambientar com esse local, né? Dá uma sensação de segurança maior. Exato, né? Você sabe onde você vai estar pisando, né? Então, isso é um ponto, assim. E isso eu repito pra mim mesmo. Eu falo, vai ser massa, a galera vai gostar, vai ser muito bom. É meio que você tem que burlar a sua mente. Porque o normal seu é você pensar o quê? Pô, vou ficar com vergonha. Será que vai ser bom, legal? né? Será que o pessoal vai gostar? Pra você ver que ele não decora, não é mesmo? Ele chega lá e faz. Sim. Porque ele sabe do assunto. Ele chega lá e apresenta da forma que for. E ele sempre se dá bem. E um outro ponto também é que eu noto que as pessoas às vezes ficam muito preocupadas com o texto em si, com o conteúdo. Onde as pessoas que estão lá para lhe ouvir, elas estão muito mais preocupadas com o que elas vão sentir do que com o que você vai passar propriamente dito do seu conteúdo. Aquele conteúdo técnico não é um ponto muito importante. Né? Conhecer seu público, saber quais são as necessidades dele, o que eles precisam, para quando eles escutarem, eles sentirem, caramba, era isso que eu estava precisando escutar. Então, assim, você pode estar trabalhando com criança, adulto, jovem, o que for. Você precisa conhecer o seu público antes de vender alguma coisa, antes de querer falar alguma coisa. Porque quando eu falo... Até para ajustar a linguagem, né? Exato. Quando eu falo venda, não é venda comercial. É venda no geral, porque todo mundo está se vendendo todos os dias, não é verdade? Essa persuasão é diária mesmo. Exatamente. E isso vai de todas as profissões. Isso. Então, assim, quando eu falo público-alvo, é que você tem que entender. Se você trabalha com criança, poxa, você tem que saber quais são as necessidades das crianças. O que elas querem escutar. O que elas estão precisando naquele momento. Então, quando você se ajusta às necessidades do seu público, fica tudo muito mais fácil. E é muito importante esse negócio do público, porque, sei lá, você vai vender um projeto, você vai falar com uma senhora de idade. Você tem que falar de uma forma mais coloquial, mais devagar. Isso. Né? Você tem que moldar. É igual você vai falar com sua avó, você não vai falar igual você fala com sua namorada. As palavras que você vai usar. Ah, eu vou usar palavrão? Não, aí você não pode usar, porque a pessoa pode olhar pra você de uma forma esquisita. Já vai gerar uma barreira, um preconceito. Um ruído, agora eu vou falar com um cara de uma agência, um cara mais novo. Aí você já trabalha de uma outra forma. E você também recebe, gente. Eu acho que nessa hora é muito uma questão de troca, sabe? Programação neurolinguística fala muito disso. Que quando você encontra o interlocutor, a pessoa com quem você vai falar, existem 3 tipos de pessoa. A programação neurolinguística, ela meio que classifica. Vou falar rapidinho. Tem a pessoa que é o visual, que é a pessoa que fala alto, que gesticula muito, que troca ideia, que está olhando para tudo. Tem a pessoa que é mais auditiva, é aquela pessoa que vocês... Eu acho que todos nós já nos esbarramos com pessoas assim na vida da gente, que é aquela pessoa que ouve muito mais e faz pequenas pontuações no que ele está querendo. Então, sabe aquela pessoa que você espera uma troca e a troca não vem muito, porque ela está muito mais absorvendo o que você está falando e ela está só pontuando na cabeça dela e às vezes ela solta alguma coisa assim com você. E tem os sinestésicos, que são aqueles que são super introspectivos, que são as pessoas que praticamente não se mexem muito, que ficam falando para dentro. É importante também esse ajuste na linguagem para quando a gente vai falar, seja para uma pessoa ou seja para uma plateia, é o ajuste na linguagem, porque você não pode chegar para um sinestésico, que é super fechado, super trancadinho, falando para dentro,
como se fosse um visual, que chega lá, e aí, tudo bem, não sei o que, gesticulando e falando Abraça a tudo, pessoa. abraça a pessoa, toca, não é assim. Então, esse tipo de análise tem que acontecer para que você consiga ajustar um canal de comunicação com a pessoa para poder, sim, se efetivar como uma pessoa persuasiva, porque senão, até a forma como você se apresenta gera um ruído que inviabiliza a sua persuasão e o seu convencimento. Exato. E o primeiro contato com a pessoa não é o conteúdo em si. É, a pessoa, né? Você Pessoa, procura uma mostrar pessoa que confiança. gere empatia com Total. ela e tudo mais. Eu tava lendo o livro do TED, Sim. lá de apresentações e tudo mais. Sim. Ele é todo baseado em histórias, né? Ele Sim. fala assim, o TED tem a apresentação que são 18 minutos, é estudado porque é 18 minutos e tudo mais, mas ele fala que todas as apresentações, as melhores do mundo, se baseiam em histórias. É. E isso é muito importante, até para você persuadir uma pessoa. Quando você conta uma história, é muito mais fácil a pessoa entrar no enredo, a pessoa prestar atenção naquilo que a pessoa tá falando. Tanto é que se a gente for perguntar aqui, quem lembra da história dos 3 porquinhos? Por mais que a pessoa Todo tenha mundo. ouvido quando era criança, a pessoa sabe a história do Sabe. início ao fim. Total. Então, quando você vai falar com uma pessoa, quer gerar empatia, você quer vender algum produto, você começa passando uma história daquele produto, do porquê que ele existe, porquê que ele é assim, e cria todo um contexto daquilo, fica muito mais fácil a pessoa aprender sobre ele É. e depois lembrar sobre aquilo ali. Com certeza. Sabe? A gente teve até uma entrevista de Porque estágio. você gera conexões, né, minha gente? São as Isso. conexões que você E gera. ainda mais quando um fato que já aconteceu, a pessoa pode ter muito mais, como é que eu posso dizer? Imaginar, poxa, isso aconteceu, também poderia acontecer comigo, não é verdade? isso, Então gera empatia isso, maior. Isso é um conexão. negócio mais real, né? Exato. A gente teve uma entrevista de estágio esses dias, eu achei bem interessante. O cara foi pra entrevista e aí ele foi contar, tipo, por que ele tinha escolhido o curso dele, engenharia, não sei o quê. Ele, porque quando eu era criança, eu era bom nisso, depois eu fiz aquilo, depois aconteceu aquilo, e minha família... Poxa, a história, Uma por mais que construção. seja longa, você não sente que é entediante. Aham. Do que você ficar só se bajulando e arrotando, por Sim, assim dizer, né? entendi. Eu sou aquilo, eu sou aquilo. Não, o cara foi contando, você foi entendendo o contexto, e aí você faz pouco e massa, e você se sente no mundo da pessoa, Sim. você gera uma empatia com a pessoa. Você acompanha a construção dele como profissional, né? Exato. Pelo que você Eu falou. nunca tinha visto alguém ir pra uma entrevista de estágio pra falar isso. E eu Olha. achei uma... Pelo menos ele foi sincero. E eu achei uma dica massa, pô, você chegar assim e dizer, velho, A minha história, a né? minha história é essa aqui, vou lhe explicar porque que eu escolhi essa área. E esse é o diferencial dele, sabe, Diego? Porque a gente tem que encontrar nas pessoas que vão fazer essas entrevistas hoje em dia, porque todo mundo vê. Cara, eu tenho que... Tem esse papel aqui das necessidades que eu tenho pra entrar nesse emprego, não é Sim. verdade? Aham. Eu Os tenho que ter requisitos. isso, exatamente, os requisitos pra entrar. Então, esse vai ser o diferencial de uma pessoa. Sim. Você não acredita? Então, A maneira como ele se apresenta, Exato. né? Exato, porque as características técnicas qualquer um pode ter, é fácil, né? E se Você não faz tem, um curso, estuda, tipo, Isso, é e até quem besteira. não tem, consegue ter, porque são técnicas, então você consegue estudar e se Isso, preparar são para ferramentas, Exatamente. né? Isso. técnicas você consegue obter. O problema é a sua pessoa, a sua É, personalidade, o seu Exato. diferencial. Aí você vai pra uma entrevista que tem 100 pessoas disputando uma vaga, né? E aí o entrevistador vai conversar com você e ele vai querer ouvir algo diferente dos demais. Claro. Isso. E você contar uma história faz com que no final das contas você lembre, no final, terminou o dia, foram 100 pessoas. De quem é que eu me lembro? Do cara lá que contou a história. Os outros não contaram, não me lembro o que foi muito bem, entendeu? Você pode até não lembrar muito bem da fisionomia do cara. Mas você total. sabe da história e tal. Mas ele marcou. Exato. Né? Exato. E de alguma forma ele fisgou você. Ele E fez algo persuasão- diferente. E Isso é uma persuasão coisa- tem um pouco a ver com isso Isso também, é uma coisa né? que me lembrou agora que, assim, muita gente tem uma característica de ser muito pra fora, se estressar muito com algumas coisas, certo? Sim. E nisso, na persuasão, por exemplo, quando a pessoa demonstra calma, serenidade, Sim. que está a fim de realmente lhe mostrar aquele projeto e vender, é muito mais fácil. Porque quando a pessoa se estressa, É. quando a pessoa se exalta, É. não, já fica estressado. Quem é Não, que e vai já querer comprar um projeto de uma pessoa que do nada fica estressado? É. Não, e até se exalta até na própria apresentação, né? Eu Então, pelo amor de Deus. Eu lembrei de Lembrasse Neymar de quê? agora, batendo na Não, bola. batendo a bola. Pois é, ridículo, aí você é. vai pensar que qual é a característica de uma pessoa dessa? Não é verdade? Estressadinho. Exato. Então, assim, irritadinho. não se pode mostrar estressado pra quem você quer vender alguma coisa. Claro. Sua ideia, seu projeto, enfim. Você tem que demonstrar calma É. com qualquer situação. É, Uma isso- pessoa confiante e segura, normalmente ela está tranquila. Com Então são certeza. coisas que As se pessoas pensam retroalimentam, às né? vezes isso, pra eu ser persuasivo ou pra eu ser uma pessoa que fala bem, eu tenho que me exaltar. Mas De não tem forma nada a alguma. ver. Nada a Não é ver. que você não vai ser enfático
porque você tá gritando ou você tá sendo grosso. não, Nada disso. Você tá sendo enfático quando você tá sendo bem calmo. E Uma consegue coisa que repassar a mensagem. Vocês falaram aí em enfatizar algumas coisas. Eu acho bacana certas coisas em persuasão, em convencimento e tudo mais. É como a gente pontua algumas palavras ou alguns termos-chave no Exato. texto que a gente está falando. E aí você falou, eu também sempre faço isso, viu, Diego? Eu sempre me projeto aonde eu vou estar. E eu sempre tento me projetar com as melhores das boas energias. Como você, tipo, putz, vai ser massa quando eu chegar lá, tal. E uma coisa que eu sempre faço, que tem muito a ver com o que Duda falou também, é a questão do treino. Então, assim, se eu vou fazer uma gravação, se eu vou fazer uma palestra, se eu vou apresentar alguma coisa, eu sempre falo alto, mais ou menos o que eu quero falar várias vezes para algumas pessoas ou até para mim. Isso Entendeu? vai criar Várias palavras-chave na sua mente para você várias vezes saber. Eu uso, Duda, inclusive o gravador do meu celular, sabe? Eu vivo gravando coisa que eu digo assim, não, peraí, que eu quero me escutar. É importante porque às vezes a gente passa um texto, passa uma história na cabeça da gente, mas é importante a gente se ouvir falando. E se ouvir falando, é a chance que você tem também de pontuar algumas coisas para dar mais ênfase Exato. ou não para o seu texto Pra saber completo. se tá legal, se não tá, se você poderia dar um toque a mais numa certa palavra, que Diego faz total. muito isso. É. Ele consegue passar em algumas palavras Isso. um toque a mais que a pessoa, poxa, É. que jeito massa de falar, não é? Uau. Não é? Diego! A gente tem uma claque eletrônica assim, batendo palmas assim. Tem. Mas isso é verdade, isso é verdade. Isso mostra... isso faz você ser enfático, entendeu? E isso O treino. agrada demais as pessoas. Demais. Assim como o silêncio também, né? Isso é um ponto bem importante. Sim, total. Você às vezes está falando com algo para alguma pessoa, tudo mais, e você para, dá um break, faz um silêncio, a pessoa Uma fica... pausa dramática. Meu Deus, o que é que vem agora, né? E saber fazer silêncio também é importante. Isso, eu acho que a pessoa que... o pessoal que tá ouvindo aí o Layoutcast, tá em casa, a gente tá citando várias dicas, mas a ideia aqui no final das contas é, velho, treine, escute pessoas que são boas, né? Às vezes o pessoal fala, Diego, tu fala bem, ou Júlia, tu fala bem, mas, velho, pra gente falar bem, é porque a gente ouviu muita gente, pô, você fica E porque ouvindo a as gente pessoas, Exatamente. escuta. Vocês passaram um bom tempo tentando, treinando. Exato. O pessoal fala assim, Diego, teu vídeo é massa, hoje em dia tu faz uns vídeos muito rápido e muito bom. Nossa, velho, mas a Layout já tem mais de 1000 vídeos, então vai gravar 1000 vezes? Tu, depois, Sem quando tu fizer dúvida. 200, tu tá bom, pô. Mas ótimo. Exato, tá ligado? É isso que eu digo. Não tem tímido que com treino não se resolve. Não, entendeu? realmente, não. A persuasão, o convencimento e tudo mais não é uma questão realmente de características pessoais. Não tem nada a ver com o tipo de pessoa que você Exatamente. é, não. É o tipo de... o quão você tá por dentro do conteúdo que você quer passar, o quanto você tem segurança e tesão naquilo e a forma como você se coloca. E esse se colocar é uma coisa que é altamente treinável. E uma Exato. coisa que eu lembrei aqui, um É ponto... altamente, assim, tipo, exercitável. Você pode exercitar na sua casa, no alto da sua timidez, no seu quarto, trancado no seu quarto com o gravador do seu celular ligado. Isso, E você você treina... não precisa ser a pessoa que fica correndo pelo palco nem gritando. Não, Não, de precisa forma ser alguma. isso. Existem formas e formas de você se posicionar bem e ter sucesso no que você quer fazer, entendeu? Uma coisa que eu ia falar que eu acabei lembrando de um ponto muito importante, na verdade, que assim, muita gente pensa que persuasão é uma forma de manipulação. O que Vixe, não é nem um pouco verdade. Então, assim, se você quer vender um projeto, uma ideia, ou qualquer que for, assim, para o seu cliente, ou para um amigo, ou até mesmo trocar, uma ideia sobre política, vamos ver, eu tenho que falar alguma coisa que dê benefício não só para mim, mas como para a pessoa que está escutando. Sim. Entendeu? Porque como é que eu vou vender um projeto meu se aquele projeto não vai fazer bem para aquela pessoa que está comprando? É bom só para você, entendeu? né? Não faz sentido. Então, porque muita gente acha que ter persuasão é ser manipulador. Mas, na verdade, não tem nada a ver. São duas coisas completamente opostas. Para você ter uma boa persuasão, é uma via de mão dupla. Então, você tem que conseguir um benefício seu e para aquela outra pessoa. Você pode estar vendendo um videogame. Digamos, estou vendendo um videogame. Ah, não, é um videogame caro. E aí? Só eu que vou ganhar? Não, aquela pessoa também vai ganhar, porque o videogame é massa. Entendeu? Então, você tem que ser capaz de mostrar para aquela pessoa por que aquele videogame é massa. Mas ela vai gastar dinheiro, mas sim, ela vai receber um produto muito legal na sua casa. Que massa. Entendeu? Adorei esse papo, gente. Então, peraí, vamos fazer um resuminho para ser persuasivo em casa. O que é que a gente tem que fazer, Duda, para a gente encerrar esse Layoutcast de hoje?
Primeiro treino. Treino. Na Na frente treino, do espelho treino. tá valendo? Sempre, Tá. sempre. Da melhor forma que você quiser. Pronto. Entendeu? A pessoa Encontre tem o que seu se jeito. Exatamente. A pessoa tem que se sentir confortável como ela vai treinar. Ah, não, eu gosto de treinar no carro, eu gosto de treinar no banheiro, eu gosto de treinar onde for. Treina, onde menina, for. treina. Treine. Seja uma pessoa calma, tranquila. Não adianta se exaltar. Não adianta. Conheça o seu produto. Quanto mais você conhecer o seu produto, melhor vai ser sua forma de falar. Você vai se sentir muito mais confortável em falar sobre aquilo, na verdade, e conhecer seu público. O que é que eles precisam, o que é que eles querem, o que é que... Esse é um ponto bem importante. Às vezes eu tava falando com algum aluno esses dias. Você conhece o seu produto, mas muitas vezes você não conhece seu público. Aí do tipo assim, você acaba cometendo gafes. Você vai pra uma reunião, você não sabe quem é um concorrente do cara, aí você fala uma besteira, ou você fala Faz sobre... uma piadinha Isso, e pega mal. ou tipo, você não conhece sobre o seu cliente, aí você vai falar sobre uma cor que não é dele, é do concorrente, Sim. sabe? Então, muito mais do que estudar sobre o projeto em si, vamos supor, o cara lhe chamou pra fazer a casa dele, a sala dele. Ah, vou pesquisar sobre tendências, vou pesquisar sobre o que tá na moda, o que não tá. Calma, pô, deixa eu pesquisar sobre aquela pessoa, sobre aquela empresa. Isso. E também as Quem é necessidades ela? da pessoa. Porque não adianta você tentar vender um projeto para uma pessoa que não tem condição de pagar um valor X. Entendeu? Não, e não é só nenhuma questão de valor, por exemplo. Não adianta você chegar com uma proposta de uma casa super, ultra, mega moderna, com um quarto para instrumentos musicais e greia, quando na verdade a pessoa está tendo seu segundo filho e está precisando de uma outra coisa. Então, Exato. assim, é de fato... A pessoa tem que ponderar. Diego já falou, conhecer a dor do cliente e Isso. conhecer o cliente, para quem você está falando e o que é que você vai E se oferecer para colocar ele. no lugar dele, né? É, Você tem que pensar como se fosse ele. total. E você tem que saber que você não é o seu cliente. É. Então, Exatamente. tá aí o teu Mas desafio, aquele boy. cliente vai comprar a sua ideia. Vai. Então você tem que mostrar da melhor forma o que fazer para aquele cliente acreditar em você.